Ela estava grávida de 7 meses. Pôs o seu melhor vestido, conduziu 40 minutos até ao almoço de domingo da sua sogra e disseram-lhe para usar a entrada de serviço. Ela sorriu. Disse, claro. Caminhou até a mesa da cozinha, a mesa auxiliar, e sentou-se sozinha enquanto 11 pessoas riam na sala ao lado, incluindo a outra mulher sentada na sua cadeira, enquanto seu marido estava de pé junto ao aparador e não se mexia. Mas esse não foi o momento que mudou tudo. O momento chegou 3 minutos depois, quando Dona Deolinda Rebelo, de 62 anos, serena e deliberada, pegou numa jarra de água de cristal com ambas as mãos e despejou o seu conteúdo, água fria, sobre o ombro do melhor vestido de uma mulher grávida de 7 meses, à frente de 11 testemunhas, e depois disse sem levantar a voz, acho que está na hora de te ires, Cecília. Tens estado a fazer uma cena desde que chegaste. Ela tinha estado sentada sozinha na cozinha. O seu marido não se mexeu, mas outra pessoa sim. 19 minutos depois, um carro preto parou em frente à casa. Um homem saiu, 1,88m, casaco escuro, com o tipo de calma que só vem de não ter nada a provar. Tocou a campainha. Dona Deolinda Rebelo abriu a porta esperando um pedido de desculpas. Em vez disso, encontrou-se com Ricardo Caldeira, o irmão multimilionário da sua nora. E nada, nem o dinheiro, nem o apelido, nem 35 anos a gerir aquela casa como um reino, a tinham preparado para o que aconteceu a seguir. Fique hoje com a história de Cecília, porque não se trata apenas de uma mulher que foi humilhada. Trata-se do momento em que uma mulher finalmente deixa de se sentar à mesa da cozinha e constrói uma para si própria. A lição da história. A coisa mais poderosa que uma mulher pode fazer é parar de se fazer mais pequena para pessoas que, de qualquer forma, nunca lhe iriam fazer um lugar. O significado da história, a história de Cecília, é para cada mulher que alguma vez sorriu e disse, claro, quando cada parte dela queria dizer algo completamente diferente. Para cada mulher que se sentou na mesa auxiliar e disse a si própria que estava tudo bem. Para cada mulher que amou alguém plenamente e descobriu que esse amor total entregue à pessoa errada pode custar-te tudo em silêncio. A tua carreira, a tua confiança, a tua voz, o teu sentido do que realmente mereces. Esta história não te promete um irmão multimilionário, promete-te algo mais honesto do que isso. Promete que o momento de clareza chegará, que chegará numa sala inesperada, a uma hora inesperada, em forma de água fria, uma casa de banho trancada ou o corredor de um hospital às 4 da manhã, que o momento será desconfortável e revelador e te custará algo que achavas precisar e que do outro lado, se o atravessares e não voltares atrás, há uma mesa com o teu nome, uma que construíste tu própria com prazo e fuemo bemo. As pessoas que realmente escolheram ficar, se a história de Cecília te tocou, se te viste a acenar com a cabeça para a mesa da cozinha, para a lista das 3 da manhã, no momento em que ela finalmente desligou o telefone, então já sabes por que é que histórias como estas são importantes. Deixa um comentário abaixo e diz-nos qual foi o momento desta história que mais te impactou. Lemos todos e cada um deles. Se é a tua primeira vez aqui, subscreve, porque todas as semanas te trazemos histórias de mulheres que atravessaram o fogo e saíram com algo que valia a pena guardar. Partilha esta história com alguém que precise de a ouvir hoje. Sabes quem é? Envia-lhe o vídeo. E se esta história te trouxe algo, um pouco de valor, um pouco de clareza, ou mesmo apenas a sensação de ser compreendida, clica no botão gosto. Só te levará um segundo e ajuda esta história a chegar à próxima mulher que precisa dela. Vemo-nos no próximo vídeo. Os talheres tilintavam contra a porcelana fina. As risadas flutuavam pelo corredor. Risadas quentes e ensaiadas do tipo que vem de pessoas que se conhecem há anos e não têm nada a provar. E então uma voz atravessou tudo aquilo, baixa, deliberada, perfeitamente modulada. Suponho que Gonçalo te disse para usares a entrada de serviço hoje, Cecília. Temos a mesa cheia. Cecília Rebelo ficou no limiar da sala de jantar da sua sogra e não se mexeu. Estava grávida de 7 meses. Doíam-lhe os pés da viagem de carro. Usava o vestido envelope azul que Noêmia a tinha ajudado a escolher há 2 semanas. Aquele que a fazia sentir, pela primeira vez em muito tempo, como ela própria. As suas mãos encontraram o batente da porta
Os seus dedos cravaram-se na madeira, o seu bebê deu um pontapé, uma vez, com força. Não lhe tinham dito que a mesa estaria cheia. As palavras exatas de Gonçalo naquela manhã, ditas enquanto tomava café e olhava para o telefone, tinham sido estas. Só a mãe e o pai, pigarreio, nada formal, talvez 1 hora. Na sala de jantar havia 11 pessoas. Cecília contou-as sem querer. Era algo que sempre tinha feito. Contar coisas, contar passos, contar respirações, contar o número de vezes que Dona Deolinda tinha mencionado que a receita de mirtilos da Cecília era um bom esforço. 11 vezes em 4 anos as tinha contado. Havia 11 pessoas na sala de jantar e na ponta da longa mesa de mogno, na cadeira em que Cecília se tinha sentado durante 4 anos, a cadeira em que Dona Deolinda sempre a colocava porque era a mais próxima da cozinha e muito conveniente, estava sentada uma mulher chamada Sofia Costa. Sofia usava uma camisola de cachemira creme. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado. Olhava para Cecília do outro lado da sala com uma expressão que não era de culpa, não era de vergonha, nem sequer era de surpresa. Era algo muito próximo do triunfo. Os olhos de Cecília moveram-se de Sofia para o seu marido. Gonçalo estava de pé junto ao aparador com um copo de água com gás na mão, a falar com seu primo Vasco. Ria-se de algo que Vasco tinha dito. Os seus olhos moveram-se para a porta. Encontraram Cecília. Algo mudou no seu rosto. Não era culpa exatamente, mas sim a expressão particular de um homem que esperava que um problema se resolvesse sozinho e acabou de compreender que não o faria. Não se mexeu, não largou o copo, não caminhou em direção a ela, não disse o seu nome. Ela pensou, ele sabia. Pensou, claro que sabia. Pensou, conduzi 40 minutos e pus o meu melhor vestido, e ele sabia que ela estaria sentada na minha cadeira. Dr. Diniz Rebelo levantou-se do seu lugar na outra ponta da mesa. O pai de Gonçalo era um cavalheiro de olhos tristes e firmes. Uma vez tinha dito a Cecília na entrada, depois de uma Páscoa particularmente difícil, que ela era uma boa mulher e falava a sério. Ela tinha levado essa frase consigo durante 2 anos. Cecília, querida, disse Dr. Diniz, entra, deixa-me encontrar-te um lugar adequado. Está tudo bem onde está, Dr. Diniz. A voz de Dona Deolinda não era cruel. E isso era o que acontecia com Dona Deolinda. Nunca era cruel de uma forma que se pudesse apontar diretamente. Cecília, preparamos a mesa da cozinha como assento adicional. Estarás muito mais confortável, menos barulho. Melhor para o bebê, melhor para o bebê. Cecília olhou para a mesa da cozinha, analisou o comentário de todos os ângulos, como sempre fazia com as declarações de Dona Deolinda. Procurou a interpretação generosa. Sempre tentava encontrar primeiro a interpretação generosa. Hoje não conseguiu encontrar nenhuma. Sorriu. Disse, claro, caminhou para a cozinha, contou os seus passos. 1, 2, 3, 4. Não se permitiu chorar até virar a esquina e se encontrar junto ao frigorífico com uma mão apoiada na sua fria superfície branca. 3 inspirações, 3 expirações. A cozinha cheirava ao assado da Dona Deolinda. Estaria perfeito. Tudo o que Dona Deolinda fazia era perfeito. Cecília nunca tinha sido capaz de fazer um assado. Este facto tinha sido mencionado com delicadeza e sem malícia 11 vezes em 4 anos de casamento. Também o tinha contado. Sentou-se na mesa da cozinha. Era uma mesa pequena, mais parecida com uma superfície de trabalho do tipo que se usa para organizar a correspondência e deixar listas de compras. Havia um único serviço de mesa, um prato, um copo de água, um conjunto de talheres. Alguém o tinha preparado antes de ela chegar. Alguém tinha antecipado que ela estaria ali sozinha nesta mesa. Isto tinha sido planeado. O seu bebê voltou a dar um pontapé, desta vez um movimento lento e ondulante, como se fizesse uma pergunta. Cecília pôs ambas as mãos sobre o ventre. Eu sei, disse em voz baixa. Eu sei. Pegou no telefone, abriu-o, olhou para o ecrã, fechou-o, abriu-o de novo. Não havia nada de útil a fazer com o telefone naquele momento. Não tinha palavras para o que acabara de encontrar. Ainda não. Deixou-o virado para baixo sobre a mesa. Através da janela de serviço, sobre o balcão da cozinha, filtravam-se os sons da sala de jantar, o tilintar dos copos, o calor particular das pessoas que se pertencem, comendo e rindo e passando os pratos à volta de uma mesa.
Tinha se sentado naquela mesa durante 4 anos. Tinha levado o vinho certo. Tinha elogiado os centros de mesa. Tinha se rido nos momentos oportunos e tinha guardado silêncio nos outros momentos. E sempre tinha ocupado exatamente o espaço que lhe tinha sido dado e nem mais 1 centímetro. Pensou na promoção que lhe tinham oferecido no ano anterior. Ela e Gonçalo iriam mudar-se. Subdiretora, um cargo que tinha desejado desde o seu 2º ano de ensino. Tinha-o rejeitado porque a empresa de Gonçalo se mudava de cidade e ela tinha pensado: somos uma equipa, os casais tomam decisões juntos. Pensou nessa decisão agora, sozinha na mesa da cozinha, com o cheiro de um assado perfeito no ar. Pegou no seu copo de água, segurou-o com ambas as mãos e respirou. A janela de serviço estava entreaberta e então, flutuando através dessa fenda, chegou a voz de Dona Deolinda. Brilhante, quente, a voz que usava para as pessoas que tinha escolhido. Sofia, quero que saibas que, aconteça o que acontecer, terás sempre um lugar nesta mesa. Aconteça o que acontecer. Cecília pousou seu copo de água com muito cuidado. Pigarreio. A mão dela tremia. Aconteça o que acontecer, olhou para o único serviço de mesa à sua frente. Um prato, um copo, um conjunto de talheres. Aconteça o que acontecer. Compreendeu agora que não a tinham sentado na mesa da cozinha porque fosse mais tranquila. Tinham-na posto ali porque Dona Deolinda já tinha decidido o que aconteceria a seguir. Pigarreio. E fosse o que fosse, não incluía Cecília sentada à mesa da família. O bebê estava muito quieto. Cecília apoiou a mão no ventre e esperou. A porta da cozinha abriu-se. A dobradiça fez o seu som familiar, um suave encaixe e libertação que Cecília tinha ouvido dezenas de vezes naquela casa. Soube, ao olhar, que era Gonçalo. Soube pela forma particular como o ar da sala mudava quando ele entrava num espaço. Cecília, a voz dele era baixa e cuidadosa. Era a voz que usava quando estava a gerir algo, em vez de falar com isso. Podemos não fazer isto hoje? Ela não tinha dito uma única palavra desde que entrara na cozinha. Simplesmente tinha estado sentada. Olhou para ele agora. Ele ainda segurava o seu copo de água com gás. Não sabia que ela estaria aqui, disse ele. Cecília sempre soube quando Gonçalo mentia. Não pelas coisas grandes. Era cuidadoso com as coisas grandes. Soube pelas pequenas. O ligeiro tom ascendente no final de uma frase, como se fosse uma pergunta que esperava que ela respondesse por ele. A forma como seus olhos se moviam para a testa dela, em vez de para os seus olhos quando não estava seguro. Ele estava a olhar para a testa dela. Agora ela fez a sua primeira pergunta em voz baixa. Há quanto tempo Sofia vem à casa da tua mãe? A mandíbula de Gonçalo moveu-se, mudou de peso. Não é. É uma situação de trabalho e a mãe convidou toda a equipa. Toda a equipa, disse Cecília. Quantas pessoas da tua equipa estão sentadas naquela mesa agora mesmo? Silêncio. Uma, disse Cecília. Só ela. Há quanto tempo, Gonçalo? Ele ficou em silêncio por um momento. Um momento que se prolongou demasiado. Desde agosto, disse ele. Cecília não reagiu. Fez os cálculos sem querer, sem poder evitar. Agosto, agora era a 2ª semana de março, 7 meses. Sofia Costa tinha sido uma convidada bem-vinda na casa de Dona Deolinda Rebelo durante 7 meses. Os mesmos 7 meses que Cecília tinha estado grávida. Tinha estado nesta casa 14 vezes nesse período. Tinha se sentado à mesa da cozinha 2 vezes antes. Assentos adicionais. Tinha dito Dona Deolinda ambas as vezes. Que conveniente, tinha pensado Cecília ambas as vezes e tinha deixado passar. Não tinha deixado passar as coisas corretas. A tua mãe sabe? Perguntou Cecília. O teu caso e o da Sofia. Gonçalo ficou muito quieto. Não há nada para saber. Não foi isso que te perguntei. O silêncio desta vez foi mais longo, mais pesado, tinha peso e textura. Cecília sentou-se nele e leu-o da maneira como sempre fora capaz de ler uma sala. Tinha sido professora durante 6 anos. Sabia exatamente o que significava um silêncio tão longo e carregado. Dona Deolinda sabia. Dona Deolinda sempre tinha sabido, e a mesa da cozinha nunca tinha sido um assento adicional. Tinha sido contenção, um lugar para pôr a esposa incômoda, enquanto a mulher preferida se sentava à mesa da família e ouvia Dona Deolinda dizer: terás sempre um lugar aqui. Cecília disse-o em voz baixa, quase para si mesma.
Uma declaração de factos, não uma acusação. Não estou louca, sei o que vi. Gonçalo estremeceu. Olhou para ele com atenção, para este homem com quem se tinha casado há 4 anos num jardim em junho, com a mãe a chorar na primeira fila e Noêmia ao seu lado com um vestido amarelo. Para este homem que lhe tinha pedido em casamento num terraço e lhe tinha segurado a mão durante a cirurgia do pai, e lhe tinha dito uma vez, só uma vez, mas ela tinha guardado, que era a única coisa na sua vida de que estava completamente segura. Perguntou-se quando ele tinha deixado de estar seguro. Perguntou-se se alguma vez o tinha sabido. Por quê? Não me disseste que ela estaria aqui? Perguntou Cecília. Ele parou. Começou de novo. Pensei que não aconteceria nada. Pensaste que não aconteceria nada, Cecília. Pensaste que não aconteceria nada, repetiu ela, não zangada, apenas a clarificar. Pensaste que eu viria à casa da tua mãe. Encontraria a Sofia sentada na minha cadeira e não aconteceria nada. Ele olhou para a testa dela. Ela pensou em dezembro, tinha encontrado uma mensagem no telefone dele. Não estava à procura. Tinha pegado no telefone errado por engano ao esticar-se sobre a mesa de cabeceira no escuro. A mensagem tinha sido breve. O nome de um restaurante, uma hora, um único emoji de beijo. Tinha largado o telefone e ficado deitada no escuro durante muito tempo. De manhã tinha lhe perguntado sobre isso. Ele tinha dito que era um jantar de trabalho, algo de um cliente que Sofia tinha organizado. Tinha-o dito da maneira como dizia as coisas que eram verdade, sem o tom ascendente, sem o olhar para a testa. Tinha-lhe acreditado porque precisava. Agora entendia que precisava porque a alternativa, sentar-se na cozinha desta compreensão, aos 7 meses de gravidez, era algo para o qual não tinha estado preparada em dezembro. Não tinha a certeza se estava preparada agora, mas já não tinha escolha. A tua mãe convidou-a hoje especificamente porque eu vinha, perguntou Cecília. O silêncio de Gonçalo foi a sua resposta. O seu telefone vibrou sobre a mesa. Ela olhou para ele. Noêmia, ficaste em silêncio, e isso nunca é bom sinal. Preciso de ir para aí porque vou para aí agora mesmo. Quase sorriu. Estava a escrever uma resposta. Estou bem quando o som lhe chegou através da janela de serviço e da porta da cozinha entreaberta simultaneamente. Não um estrondo, não um grito, um salpico deliberado e inconfundível de líquido. E depois a voz do Dr. Diniz Rebelo, aguda, magoada, completamente diferente dele. Deolinda, já chega. E depois silêncio, um silêncio diferente do de antes, atônito e elétrico. Cecília já se movia em direção à porta. Tudo começou porque Cecília voltou. Tinha ouvido o seu nome da boca do Dr. Diniz. Tinha ouvido o silêncio agudo que se seguiu à sua voz. O silêncio de 11 pessoas a prender a respiração e algo nela, algo que tinha sido complacente, cuidadoso e agradecido durante 4 anos, tinha tomado uma decisão silenciosa. Já não ia sentar-se na cozinha. Abriu a porta da cozinha e voltou para a sala de jantar. Aparentemente, Sofia estava a falar quando Cecília entrou. A falar do quarto do bebê, da cor que Cecília e Gonçalo tinham escolhido para as paredes. Um verde pálido, quase um sussurro de cor, e do berço que tinham encomendado. Detalhes que Sofia não deveria ter sabido. Detalhes que só poderiam ter vindo de Gonçalo. A sala ficou em silêncio quando Cecília apareceu no limiar. Dona Deolinda já estava de pé. Mais tarde, Cecília tentaria lembrar-se exatamente do que estava a olhar no meio segundo antes de acontecer. Acreditou que poderia ter sido a cara de Gonçalo. Acreditou que poderia ter estado a observar para ver se ele finalmente se mexeria, se finalmente atravessaria a sala, se finalmente se interporia entre a sua mãe e a sua esposa, como ela precisara que ele fizesse 100 vezes, e ele nunca tinha feito. Não. Chegou a descobrir porque Dona Deolinda esticou-se sobre a mesa. Pegou na jarra de água de cristal com ambas as mãos, deliberada, firme. Despejou, não acidentalmente, não num momento de perda de controlo. Despejou como fazia tudo, com total compostura e absoluta intenção. Um arco longo e sem pressa de água fria que atingiu o ombro esquerdo de Cecília e correu pelo seu peito encharcando o vestido envelope azul do ombro à anca. A sala ficou em silêncio, não o silêncio elétrico de momentos antes, um diferente, atônito até a medula. A água estava muito fria. Cecília ficou completamente imóvel.
Sentiu o frio espalhar-se pela sua pele. Sentiu o seu vestido colar-se a ela, pesado e úmido. Sentiu o bebê mexer-se, um pontapé brusco e assustado do tipo que a sua filha dava quando algo repentino acontecia por perto. Ficou quieta e sentiu todas estas coisas e não falou. Dona Deolinda pousou a jarra vazia sobre a mesa com um pequeno e preciso clique. Acho que está na hora de te ires, Cecília disse. A sua voz era pausada, pesarosa, quase como se estivesse a comentar o tempo. Tens estado a fazer uma cena desde que chegaste. A fazer uma cena. Tinha estado sentada sozinha na cozinha. Gonçalo não se tinha mexido. Estava de pé exatamente na mesma posição em que estivera quando ela entrou pela porta principal. Copo na mão, pés plantados, olhos nela com aquela expressão que agora reconhecia por completo, a expressão de um homem que observa as consequências das suas escolhas a chegar e descobre que não está equipado para as enfrentar. Dr. Diniz estava de pé. O seu rosto tinha ficado cinzento e estranho. Parecia um homem que acabara de testemunhar algo que nunca poderia justificar. Sofia estava muito quieta. Não olhava para a Dona Deolinda. Olhava para Cecília e a sua expressão. Cecília pensaria nisto mais tarde. Não era de triunfo, não era de satisfação, era algo que do outro lado de uma mesa de gente chocada e silenciosa se parecia muito com vergonha. Cecília olhou pela sala e depois riu-se. Surgiu de algum lugar inesperado, não histérica, não quebrada. A risada particular de alguém que acabara de receber uma informação de que precisava e não conseguia acreditar quanto tempo tinha demorado a chegar. Virou-se e saiu da sala de jantar. Atravessou a cozinha, pegou na sua mala da cadeira da cozinha. Sempre soube onde estava a sua mala. A sua mãe, Carolina, tinha lhe dito quando tinha 17 anos. Sempre sabes onde está a tua mala. Uma mulher deve ser capaz de ir embora. Foi à casa de banho de baixo e trancou a porta. Sentou-se na beira da banheira, completamente vestida, encharcada, grávida de 7 meses, sentada na beira da banheira da Dona Deolinda Rebelo às 2 da tarde de um domingo de março. A casa de banho cheirava a sabonete caro, sândalo, algo importado de algum lugar que custava mais do que deveria. O azulejo estava frio através do seu vestido molhado. Pôs uma mão no ventre. O bebê mexeu-se de novo, lento e ondulante. Desta vez não assustado, um movimento tranquilizador, como se a sua filha estivesse a dizer: "Estou aqui. Estou bem. Estamos bem", disse Cecília em voz alta. Para a sua filha, para a casa de banho fechada, para ninguém. "Estamos bem." Sentou-se ali e respirou, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Contou 4 minutos no relógio sobre a sanita. Concedeu-se 4 minutos, depois pegou no telefone. 3 chamadas perdidas de Noêmia. Ligou-lhe de volta. "Cecília." A voz de Noêmia já estava meio alarmada. "Ficaste completamente em silêncio. E isso é, tu soas esquisita. O que aconteceu?" Ela deitou-me água em cima. Ela, a jarra inteira. "Estou na casa de banho. O meu vestido está estragado." Houve um silêncio por parte de Noêmia, que era muito diferente dos silêncios da sala de jantar. Este era o silêncio de uma mulher que estava a decidir entre várias respostas extremamente fortes e a escolher com cuidado. "Vou ligar ao Ricardo", disse Noêmia. "Não, Noêmia, por favor, não o faças." "Não quero, Cecília. Posso lidar com isto. Só preciso de 1 minuto para." "Vou ligar ao Ricardo", disse Noêmia com a voz que significava que já tinha decidido, e a conversa era uma cortesia. "Pode zangar-te comigo mais tarde." "Aceitarei." A linha desligou. Cecília segurou o telefone e olhou-se no espelho sobre o lavatório da casa de banho. O seu vestido estava escuro pela água no lado esquerdo. O seu cabelo tinha se mantido maioritariamente seco. O seu rosto estava tranquilo. Notou-o com alguma surpresa. Esperava que o seu rosto parecesse como se sentia, exausta, desfeita, no fim de algo. Em vez disso, parecia uma mulher a quem acabavam de dizer algo que já sabia e que agora estava a decidir o que fazer com a informação. Isso era, pensou, exatamente o que tinha acontecido. O seu telefone tocou. Desligou ao segundo toque. Ouviu-o antes de ter tempo de pensar no que ia dizer. Ceci, uma palavra, o seu nome, a versão curta, a versão da infância, a versão que só Ricardo e Carolina e o seu pai, que falecera há 3 anos,
Usavam e algo no peito de Cecília, o que tinha estado muito apertado durante a última hora, afrouxou ligeira e cuidadosamente. Ricardo, disse ele, algo aconteceu. Eu sei, disse ele. Ela franziu a testa para o espelho. A Noêmia acabou de te ligar. Não foi a Noêmia. Ela ficou em silêncio. Preciso de te dizer algo, disse Ricardo. A sua voz tinha a qualidade particular que adquiria quando escolhia as suas palavras com precisão. Ele era sempre preciso. Era o que o tinha tornado excepcional nos negócios e ocasionalmente difícil como irmão e absolutamente fiável numa crise. Deveria ter te dito antes. Estive à espera que estivesses pronta. Pergunto-te agora, estás pronta? Cecília olhou para a mulher no espelho, vestido molhado, olhos firmes. Sim, disse. Ricardo sabia sobre Sofia há 6 semanas, não por um detetive privado, não por canais formais. Ricardo tinha pessoas discretas e cuidadosas, cujo trabalho era saber coisas. E quando Cecília tinha voltado para casa no Natal, com aquele olhar particular que ele reconhecia de quando ela tinha 9 anos e tentava que ninguém soubesse que algo estava errado, ele tinha começado a prestar atenção. Ele tinha estado a criar opções. Não um caso, disse ele. Opções para quando ela as quisesse. E se eu tivesse decidido ficar? Perguntou Cecília. Tentar superar. Então teria apagado tudo, disse Ricardo. E nunca teria mencionado nada disto. Ela acreditou nele completamente. Não te mexas, disse ele. Estou há 20 minutos. Ele chegou em 19. Cecília ouviu a campainha de dentro da casa de banho, ouviu os passos da dona Deolinda no corredor, o som particular dos seus saltos baixos na madeira, pausados, autoritários, o andar de uma mulher em controle absoluto do seu ambiente. Ouviu a porta da frente abrir-se, ouviu a voz do Ricardo. Onde está a minha irmã? Cecília abriu a porta da casa de banho e saiu para o corredor. Podia ver o hall de entrada de onde estava. Ricardo estava na porta. Usava o casaco escuro. Tinha na cara a expressão que vira exatamente 3 vezes na sua vida. Uma vez quando um rapaz na escola a empurrou contra um cacifo no 6º ano, uma vez quando seu pai recebeu o diagnóstico, e uma vez quando ela tinha ligado ao Ricardo à meia-noite, há 6 anos de um parque de estacionamento que não reconhecia, e lhe disse que não sabia como tinha chegado lá. Aquele olhar significava: estou completamente calmo e vou tratar disto. Dona Deolinda tinha recuperado a compostura. Estava no hall de entrada com a sua roupa de domingo e o queixo na sua elevação habitual. Olhou para Ricardo com a expressão que sempre usara com ele, uma leve e medida condescendência, como se o sucesso dele fosse algo que ela tinha graciosamente escolhido reconhecer sem se impressionar. Senhor Caldeira. A voz dela era amável, quente, quase. Não sei o que a Cecília lhe contou, mas isto é um assunto familiar e pedir-lhe-ia que o respeitasse. Ela disse-me, disse Ricardo, que lhe deitou uma jarra de água fria em cima. Houve um acidente. Ela está grávida de 7 meses. Estou plenamente consciente de que o seu neto, disse Ricardo, está nessa mulher, a mulher a quem acabou de deitar água fria na sua sala de jantar à frente de 11 pessoas. Ele fez uma pausa. Quero ter a certeza de que estamos a descrever o mesmo evento. A compostura da dona Deolinda não se quebrou. Era uma das suas habilidades genuínas. Mas algo atrás dos seus olhos mudou ligeiramente. Recalibrou. Estava a reavaliar. Cecília tinha a visto fazer isto 100 vezes com outras pessoas e nunca tinha sido capaz de reavaliar o suficientemente rápido em troca. Ricardo conseguia. Ricardo já estava 3 movimentos à frente. Se a Cecília gostaria. Cecília, vem comigo, disse Ricardo. Esta noite ela ficará comigo. Tem alguma objeção? Gonçalo apareceu no fim do corredor. Tinha largado o copo. Finalmente estava de pé com as mãos ao lado, a olhar entre a sua mãe e o seu cunhado com a expressão de um homem que passou toda a sua vida entre 2 forças e nunca aprendeu a ser uma ele próprio. Ricardo, disse ele, eu entendo que estejas preocupado, mas se me deixaste a tua mãe deitar água fria na tua esposa grávida, disse Ricardo. E depois ficaste ali parado. O corredor estava muito silencioso. Gonçalo abriu a boca, fechou-a. Não havia nada a dizer a isso porque era completamente verdade e todos no corredor, incluindo Gonçalo, entendiam que era completamente verdade. Vou dizer-lhe uma coisa, disse Ricardo à dona Deolinda.
porque acho que não compreende totalmente o que vai acontecer agora e gostaria que compreendesse. Não por mim, por si, não levantou a voz, não precisava. Ricardo tinha construído uma empresa avaliada em 900 milhões de euros, entendendo exatamente quanta força cada situação requeria e aplicando-a com precisão. Ele estava a aplicá-la. Agora explicou brevemente e sem emoção que tinha uma reunião agendada na segunda-feira de manhã com um advogado chamado Dr. Carlos Costa, que o Dr. Carlos Costa estava familiarizado com a estrutura financeira do fideicomisso da família Rebelo, que certa atividade durante os últimos 8 meses era de particular interesse para Carlos, que nada disto tinha de ser desagradável, mas que seria exaustivo. Dona Deolinda não disse nada. O seu rosto dizia várias coisas que era demasiado controlada para dizer em voz alta. Cecília caminhou em direção à porta principal. Tinha a sua mala, tinha as suas chaves, tinha o cartão que o Dr. Diniz lhe tinha enfiado na mão ao passar por ele no corredor. Ainda não o tinha olhado. Tinha a sua filha de 7 meses firme e presente sob a sua mão. Na porta passou pelo Dr. Diniz. Estava de pé, ligeiramente afastado dos outros, na sombra da escadaria, com o olhar de um homem que observa um desastre lento que não conseguiu evitar a tempo. Não era um homem mau, sempre o tinha sabido. Era um homem que tinha cometido o erro sustentado e particular de escolher o conforto em vez da coragem durante 35 anos, e que agora vivia as consequências dessa escolha. Não o odiava por isso, entendia-o. Ele tinha lhe dado um cartão. Ela olhar, lo ia no carro. Sinto muito, Cecília, disse o Dr. Diniz em voz baixa, tão pigarreio baixo que quase não o ouviu. Tocou-lhe no braço brevemente ao passar. Lá fora, o ar de março era frio e cortante contra o seu vestido molhado. Ricardo guiou-a até ao seu carro sem a tocar, perto o suficiente para intervir se ela tropeçasse, longe o suficiente para lhe dar a dignidade de andar sozinha. Sempre tinha sido exatamente assim. Ela entrou, ele conduziu. Durante 3 minutos não disse nada, o que foi exatamente o correto. Ele sempre lhe tinha dado espaço primeiro. Agora conta-me tudo, tudo, desde o princípio. Cecília olhou para o cartão na sua mão. Dr. Carlos Costa, advogado de família, e no verso com a letra do Dr. Diniz. É bom, é discreto, liga-lhe. Sinto muito. Guardou o cartão na sua mala, olhou pela janela as ruas que passavam e começou a falar. Estavam estacionados em frente ao edifício do Ricardo. Quando parou, ela tinha estado a falar durante 22 minutos. Sabia porque tinha olhado para o relógio do painel sem querer, contando os minutos como contava tudo. Ricardo não tinha dito uma palavra. Tinha conduzido e escutado e mantido as mãos firmes no volante e a vista em frente, que era como ela sabia que ele estava furioso. Quando Ricardo estava calmo daquela maneira particular, significava que a raiva era muito profunda e muito controlada. O carro estava em silêncio. Há quanto tempo realmente sabes? Perguntou Ricardo. Sobre a Sofia. Cecília olhou para suas mãos no colo. Encontrei uma mensagem em dezembro. No telefone dele, peguei por engano o nome de um restaurante, uma hora, um emoji de beijo. O que disse ele quando lhe perguntaste? Que era um jantar de trabalho, algo que a Sofia tinha organizado para um cliente. Ela fez uma pausa. Disse-o da maneira correta, como se fosse verdade. Acreditaste nele? Acreditei nele porque precisava. Ela remoeu aquela frase na sua mente. Soava a fraqueza quando a dizia em voz alta. Sabia que não era exatamente isso. Sabia que era algo mais complicado do que fraqueza, algo mais próximo da sobrevivência. Estava grávida de 12 semanas. Acabava de deixar o meu apartamento para me mudar para a casa dele. Não tinha trabalho. Eu precisava que fosse verdade. Ricardo assentiu uma vez. Não disse nada que a fizesse sentir pior do que já se sentia. Nunca o fazia. Ela pensou nas memórias que tinham estado a circular pela sua mente desde a casa de banho. Vinham em curtos e específicos excertos, não os grandes momentos dramáticos. Quase não tinha desses. Os pequenos, o primeiro Natal com os Rebelo, quando ela levara a receita de mirtilos da Carolina e Dona Deolinda, a tinha afastado sem aprovar e dissera: temos um sistema nas festas. Ela rira-se. Dissera a Gonçalo no carro a caminho de casa. Acho que ela, na verdade, gostou. Acreditara no seu próprio consolo, o anúncio do bebê,
O teste positivo no balcão da casa de banho, a cara de Gonçalo quando entrou, a pausa que se alongara um instante a mais. Depois só essa sílaba, e depois, ligarei à mãe. Não, liguemos primeiro à tua mãe, a mãe dela, a notícia dela para partilhar. A noite em que ficara acordada no escuro e abrira o telefone e procurara o nome de Sofia no Instagram. Tinha revisto fotos, procurado provas de algo que simultaneamente queria e não queria encontrar. E depois, porque tinha vergonha da pesquisa, tinha apagado o seu histórico de navegação como se a sua própria suspeita fosse algo que precisava de esconder de si própria. Contou a Ricardo sobre as pesquisas. Ele ouviu sem expressão o que significava que estava mais zangado do que antes. Tens estado a carregar tudo isto sozinha, disse ele. Pensei que se pudesse aguentar, superar a gravidez, estabelecer-me, chegar a um ponto em que tivesse chão suficiente sob os meus pés para ter a conversa. Ceci, eu sei, ela apertou os dedos contra a janela. O vidro estava frio. Lá fora, a tarde tinha ficado cinzenta. Mereço algo melhor do que isto, disse-o à janela. Não era uma declaração dramática, era simplesmente verdade. Eu sei-o há algum tempo. Simplesmente não sabia o que fazer com esse conhecimento. Ricardo disse, sim, mais nada, apenas isso. Eles subiram. O apartamento do Ricardo era o que ela sempre pensava quando pensava no Ricardo caro, sem ser ostentoso, ligeiramente austero, porque ele se importava com o espaço, profundamente confortável da maneira como os lugares são confortáveis, quando alguém pensou cuidadosamente no que realmente significa conforto. Ele fez chá sem perguntar, camomila com mel. Tinha-o no seu apartamento desde que ela tinha 22 anos e passara pela sua própria crise particular então e passara 3 semanas no seu sofá. Ela sentou-se no sofá com ambas as mãos à volta da chávena. O bebê mexeu-se. Um movimento longo, lento e ondulante pelo lado esquerdo do seu ventre. Cecília pôs a mão no local e manteve-a lá. Está ativa, disse ela a Ricardo. Ele sentou-se na cadeira à sua frente, olhou para a mão dela sobre o ventre. Algo se mexeu no seu rosto, protetor e feroz, e quase quebrado, que ele recompôs em calma. Parece-se com a mãe, disse. Sentaram-se em silêncio por um tempo. A cidade fazia os seus ruídos 14 andares abaixo. O ecrã do seu telefone iluminou-se na almofada ao lado dela. Gonçalo. Ela olhou para ele. Ricardo olhou para ele. Ela virou para baixo sem ler a mensagem. Ele está a pedir-te para voltares, disse Ricardo. Ele está a pedir-me para facilitar as coisas. Ela olhou para o seu chá. Sempre me pediu para facilitar as coisas. Sempre o fiz. Sou muito boa nisso. Pousou a chávena na mesa de centro. Acabei de ser boa nisso. Ricardo olhou para ela por um longo momento. O que queres fazer? Perguntou. E Cecília Rebelo, que não sabia o que realmente queria em 4 anos, que tinha estado tão ocupada a gerir, ajustar e acomodar, que os seus próprios desejos se tinham tornado uma linguagem que quase tinha esquecido, sentou-se com a pergunta. Não se apressou a preencher o silêncio com uma resposta aceitável. Simplesmente sentou-se com ela e lentamente na quietude do apartamento do seu irmão, com o seu chá a arrefecer e a sua filha a mexer-se firmemente sob a sua mão, a resposta começou a tomar forma. Eram 2h47 da manhã. O quarto de hóspedes do Ricardo estava escuro e silencioso. A cidade zumbia 14 andares abaixo. Os lençóis eram de boa qualidade. Ricardo não possuía nada que não fosse de boa qualidade, e a almofada tinha exatamente a maciez adequada, e nada disso ajudava em absoluto. Cecília estava acordada. Tinha estado acordada desde a 1. Sabia-o porque tinha estado a olhar para o relógio do seu telefone, como sempre fazia à 1 da manhã, quando os pensamentos se tornavam demasiado ruidosos para os ignorar. Abriu a sua aplicação de notas. Sempre fizera listas, mesmo em criança. A sua mãe, Carolina, fizera-o e a mãe da sua mãe antes dela. Quando o mundo se tornava incontrolável, escrevias o que sabias, tornavas os factos visíveis, olhavas para eles em fila e compreendias sobre quais podias agir e quais simplesmente tinhas de suportar. Escreveu: coisas que sei. 1. Gonçalo tem estado a ver Sofia pelo menos desde agosto. 2. Dona Deolinda sabia. Sabe há meses. Ela planeou. 3. Eu não sabia. Suspeitava. Escolhi não olhar diretamente.
4. Dr. Dini suspeitava. Deu-me o cartão do Dr. Carlos Costa. Não é completamente inútil. 5. A minha filha nascerá em aproximadamente 9 semanas. 6. Não tenho trabalho. Deixei o ensino quando nos mudamos pela carreira de Gonçalo. Não trabalho há 14 meses. 7. A casa está em nome de ambos. Contribuí com 40 mil euros das minhas próprias poupanças para a renovação. 8. Amo-o. Acho que o amo. Ou amo a versão dele em que acreditava. 9. Não tenho a certeza do que é pior. Amar um homem real que me falhou ou amar uma versão que nunca existiu de todo. Ficou a olhar para a lista, pensou. Fui tão estúpida. Depois parou. Tinha se impedido de ter aquele pensamento durante toda a tarde. Não porque fosse falso exatamente, mas porque era incompleto. Não tinha sido estúpida. Tinha sido manipulada. Havia uma diferença. Estúpida implicava que lhe tinha faltado informação, que estava à sua disposição. Não lhe tinha faltado informação. Tinham-lhe dado uma versão muito cuidadosamente selecionada da realidade, por um homem que era muito bom a selecionar realidades, e uma sogra que estava a gerir resultados há 62 anos. Não tinha sido estúpida, tinha sido confiante, tinha estado disposta a acreditar na melhor versão da história em que estava. Ela amara-o e o amor tornara-a generosa com o benefício da dúvida. Fechou a aplicação de notas, deitou-se no escuro e permitiu-se sentir a raiva adequadamente da maneira como não se tinha permitido. Não a raiva quente e reativa da sala de jantar, o outro tipo. O tipo frio e clarificador que chega quando finalmente deixas de dar desculpas por alguém e vês a situação com clareza. Ele sabia que Sofia estaria naquela mesa. Ele deixara a pigarreio conduzir 40 minutos com o seu melhor vestido. Ele ficara ali parado. Pensou em ficar ali parado. Deu-lhe voltas e examinou de todos os ângulos. Tinha-o reproduzido uma dúzia de vezes desde que acontecera. Gonçalo com a sua água com gás, os seus pés plantados, a sua expressão de um homem que observa as consequências a chegar. Passara 4 anos a entender que Gonçalo achava o conflito profundamente difícil. Tinha feito concessões por isto. Tinha suavizado as coisas, evitado escaladas e gerido os sentimentos da sua mãe em nome dele, porque ele tinha dificuldade em fazer. Ela estava farta de gerir. Estava farta de gerir a mãe dele e os seus sentimentos e o seu conforto e a impressão de que estava tudo bem. Estava farta porque agora entendia que no espaço que ela criara ao gerir todas essas coisas, algo mais tinha crescido, algo que ela não escolhera e sobre o qual não lhe tinham perguntado. Ela tinha se feito cada vez mais pequena e no espaço que deixou, Sofia tinha chegado. Esse foi o pensamento que finalmente soltou algo. Não raiva para com Gonçalo, não de todo. Raiva para consigo própria, para com a versão paciente, cuidadosa e complacente de si própria, que se sentara numa mesa de cozinha a contar o número de vezes que a sua receita de mirtilos tinha sido desprezada e nunca dissera: isto não é aceitável. Não me vou sentar aqui. Bem, ela já não ia sentar-se ali. Às 4 da manhã, percebeu que não sentia a sua filha mexer-se há várias horas. Sabia que isto era comum. Tinha lido todos os livros. Tinha 3 aplicações no seu telefone que rastreavam os padrões de movimento e sabia que o movimento noturno diminuía, que os bebés tinham ciclos de sono, que a quietude às 4 da manhã quase nunca era motivo de alarme. Ficou completamente imóvel e esperou 1 minuto, 2 minutos. Nada. Apertou a mão contra o ventre. Olá, disse em voz baixa. Olá, querida. Preciso que te mexas por mim. 2 minutos mais. Levantou-se antes de ter decidido conscientemente fazê-lo. Estava no corredor do Ricardo com a mão levantada para bater a sua porta antes de ter decidido acordá-lo. Tinha decidido lidar com isto. Ela própria tinha decidido. E então a sua mão bateu a porta de qualquer forma. Porque algumas decisões são tomadas pelo corpo antes que a mente tenha tempo de votar. Ricardo abriu a porta em 15 segundos. Já estava meio acordado, nem sequer precisara de bater com força. Ela disse: não a senti mexer. Sei que provavelmente não é nada. Conheço as estatísticas. Preciso de ir para o hospital. Ricardo disse: calça os sapatos. Ele vestiu o casaco em 60 segundos. O hospital estava tranquilo às 4h45 da manhã.
As luzes fluorescentes faziam com que tudo parecesse ligeiramente achatado, ligeiramente irreal. Uma televisão no canto da sala de espera mostrava um programa de culinária sem som. Uma enfermeira na recepção sorriu a Cecília com o calor ensaiado de alguém que tinha feito exatamente isto, exatamente desta maneira. 1000 vezes às 5h10 estavam numa sala de exame. A doutora Clara Carvalho chegou às 5h15. Era a obstetra de Cecília e tinha sido desde a primeira consulta. Era uma mulher precisa e pausada na casa dos 50, que usava os óculos de leitura numa corrente e ouvia com toda a sua atenção. Cecília gostara dela imediatamente e nunca mudara de ideias. A doutora Carvalho fez a ecografia ela própria. O ecrã encheu-se de movimento. O batimento cardíaco ouviu-se firme, regular, profundamente presente, 142 batimentos por minuto. Está tudo bem, disse a doutora Carvalho. Olha, está a mexer-se maravilhosamente. Pode ser que só tenha mudado de posição. As costas dela estão contra o teu lado esquerdo, o que pode amortecer a sensação. Cecília olhou para o ecrã, a curva de uma pequena coluna vertebral, o movimento de pequenas mãos, o batimento cardíaco, aquele batimento firme e fiável de 142 batimentos por minuto, que não sabia absolutamente nada de salas de jantar e jarras de água de cristal e homens que ficam parados. Começou a chorar. Não tinha a certeza do porquê de chorar. Pelo alívio em parte, o medo que se instalara no seu peito durante a última hora. Agora a libertar-se, mas também por algo mais, em algo maior, e sem forma que se tinha estado a acumular há muito tempo e que finalmente tinha encontrado uma saída. Chorou em silêncio da maneira como chorava quando precisava de o fazer, sem que se tornasse um problema. Ricardo saiu para o corredor. A doutora Carvalho sentou-se na beira da mesa de exame junto à cadeira em que Cecília estava. Não disse nada de imediato. Esperou. Sinto muito, disse Cecília depois de um momento. Sabia que provavelmente estava bem. Só que fizeste o certo ao vir, disse a doutora Carvalho, sempre. Conheço as estatísticas. As estatísticas não são particularmente reconfortantes às 4 da manhã. Cecília quase se riu. Quase. O estresse, disse a doutora Carvalho, não é nada. Não é algo menor. Seja o que for que esteja a acontecer na tua vida agora mesmo, e não te peço que me contes. O teu corpo está a suportá-lo. O teu bebê está num corpo que o está a suportar. Isso importa. Eu sei, quero que descanses. Descanso a sério. Não apenas deitar-te no escuro a contar o que sabes. Cecília olhou para ela. Como é que... Porque cada mulher que se senta onde tu estás sentada às 5 da manhã tem estado deitada no escuro a contar algo. A doutora Carvalho disse. O que é que realmente precisas, Cecília? Não. O que é que devias fazer? O que é que precisas? A pergunta aterrou de maneira diferente do que as perguntas costumavam fazer. Não havia uma resposta esperada anexada. Estava simplesmente aberta, à espera, paciente. Cecília pensou nisso por um longo momento. Preciso de deixar de ser uma mulher a quem as coisas acontecem, disse. A doutora Carvalho olhou para ela, não surpreendida, não movida a oferecer um discurso tranquilizador, simplesmente firme, confirmada, segura. Então começa, disse. Foi buscar os papéis da alta. Ricardo voltou com 2 chávenas de café do hospital. Eram terríveis. Entregou-lhe uma sem desculpas. Ela pegou-a e envolveu ambas as mãos à volta da chávena e sentaram-se nas cadeiras de plástico da sala de exame enquanto o hospital seguia o seu tranquilo curso. Está tudo bem, disse Ricardo. Está tudo bem, disse Cecília. Sentaram-se um pouco. No fim do corredor abriu-se uma porta. Um novo som entrou no mundo. O som de um bebê recém-chegado a dar a conhecer as suas primeiras opiniões em alto e bom som. Cecília ouviu. Ricardo olhou para o chão. Ricardo, sim, quero ligar ao Dr. Carlos Costa amanhã de manhã. Organizo isso, disse ele. Sem drama, sem eu, avisei-te. Apenas isso. Beberam o seu terrível café na quietude do hospital. Enquanto fora das janelas, a cidade começava lentamente o seu movimento para amanhã. O céu mudou apenas. Só uma ligeira alteração na escuridão, uma sugestão de algo que vinha. O telefone de Cecília vibrou. Ela olhou para ele esperando Gonçalo. Não era Gonçalo. O nome no ecrã era Sofia Costa. Ela olhou fixamente por um longo momento. Ricardo, ao lado dela, não disse nada.
Estava muito cuidadosamente a não olhar para o telefone. Abriu a mensagem. Acho que devíamos falar só nós. Sei que não tens nenhuma razão para aceitar, mas há coisas que devias saber que Gonçalo não te contou. Sinto muito pelo que aconteceu esta noite. Sinto muitas coisas. Ela leu-o 2 vezes. Mostrou-o a Ricardo. Ele leu-o uma vez. O seu rosto não revelou nada. Respondo, perguntou Cecília. Isso, disse Ricardo com cuidado. É inteiramente a tua escolha. Ela olhou para a mensagem por outro longo momento. Depois guardou o telefone no bolso. Primeiro dormiria. Falaria com Carlos. Pensaria em Sofia. Passara 4 anos a tomar decisões baseadas no que tornaria as coisas mais fáceis para todos os outros. A partir de agora ia pensar primeiro. 3 dias depois, uma cafetaria na zona leste da cidade, a 12 quarteirões do edifício do Ricardo. Cecília tinha-a escolhido especificamente, pública, neutra, perto o suficiente para ir embora rapidamente se precisasse. Tinha dito a Ricardo onde ia. Tinha deixado Noêmia levá-la. Noêmia estava estacionada lá fora com as luzes de emergência ligadas. Um chá grande, e o que descreveu como a energia de uma mulher preparada para intervir. Sofia já estava lá dentro quando Cecília chegou. Tinha pegado numa mesa perto do fundo sem se esconder, o assento virado para a porta. Viu Cecília entrar. Não acenou. Parecia diferente da mulher na mesa da dona Deolinda. A camisola de cachemira tinha desaparecido. Usava um casaco cinzento liso que não tirara, como se não tivesse a certeza de ter o direito de se instalar. Havia algo sob os seus olhos que não estava lá no domingo. Os últimos 3 dias também não tinham sido amáveis com ela. Obrigada por ter vindo, disse Sofia. Cecília sentou-se à sua frente. Ainda não decidi se devia ter vindo. Justo, disse Sofia. O empregado veio. Cecília pediu um chá de camomila. Sofia não pediu nada. Diz o que vieste dizer, disse Cecília. Não com crueldade, apenas diretamente. Ela estava farta de se acomodar para o conforto dos outros. Sofia olhou para a mesa, depois levantou os olhos. Gonçalo disse que sabias de nós. Cecília ficou em silêncio. Ele disse-me que vocês tinham um acordo, que o casamento estava acabado e ambos o sabiam, e que a gravidez era. Disse que foi uma última tentativa que não funcionou. Disse que estavas bem. Disse-te que eu estava bem, disse Cecília. Sei como isso soa. Sei exatamente como soa. Disse a mim própria que era verdade porque queria que fosse. As mãos de Sofia estavam planas sobre a mesa. Não estava a fingir angústia, simplesmente estava nela. Devia ter feito mais perguntas. Devia ter, não sei, olhado mais de perto para o que me estavam a dizer. Mas eu queria que fosse verdade. Então deixei-me acreditar. Sim, disse Cecília. Sei o que é isso. Sofia olhou para ela. Tenho estado a fazer o mesmo há 4 anos, disse Cecília. Sofia ficou em silêncio por um momento. Depois, quando entraste naquela sala de jantar ela parou. Quero que saibas que eu não sabia que ela ia fazer aquilo. Juro que não sabia. O que é que pensaste que ela ia fazer? Pensei que ela te ia fazer sentir desconfortável, até te cansares e ires embora. Foi o que pensei que estava a acontecer. Não, nunca pensei que... Ela parou de novo. Não é desculpa para o que fiz parte. Eu sei. Cecília olhou para a mulher à sua frente, de 27 anos. Não uma vilã de desenhos animados. Não uma mulher que se propusera destruir um casamento por desporto. Uma mulher que tinha acreditado numa história que lhe contou alguém muito bom a contar histórias e que tinha tomado decisões cujas consequências agora estava a enfrentar. Não a ia perdoar hoje. Ainda não tinha chegado a esse ponto. Não tinha a certeza se alguma vez chegaria ao perdão no sentido tradicional, mas podia vê-la como pessoa, claramente, sem o calor dos ciúmes a distorcer a imagem. Disseste que tinhas coisas para me dizer, disse Cecília. Diz-mas. Sofia abriu o seu telefone. Tinha capturas de ecrã, mensagens de texto e e-mails que guardara como se guardam as coisas quando uma parte de ti entende que poderias precisar delas um dia. Uma conversa de outubro em que Gonçalo lhe dissera explicitamente que Cecília estava ciente da situação. Uma mensagem de novembro que descrevia a gravidez como complicada e essencialmente irrelevante para a questão principal. Uma série de mensagens de janeiro que detalhavam o que Gonçalo esperava que fosse o futuro. Um futuro que incluía Sofia, um futuro que não parecia consultar Cecília sobre o assunto.
Ela entregou o telefone a Cecília. Cecília leu as capturas de ecrã, leu-as com atenção, leu-as como corrigia os ensaios dos alunos, procurando o que realmente estava ali, não o que esperava encontrar. Ele mentira a ambas. Dissera a Sofia que Cecília estava bem, que Cecília sabia que estava tudo arranjado. Dissera a Cecília que não havia nada para saber. Ele gerira ambas as histórias simultaneamente, dizendo a cada mulher exatamente o que precisava de ouvir para permanecer no seu lugar. Não porque fosse cruel exatamente, mas porque era o tipo particular de homem que não podia suportar que nada fosse culpa dele, que preferiria construir um elaborado andaime de verdades convenientes a parar num limiar e ser olhado com clareza. Ele usou-nos a ambas, disse Cecília. Disse-o em voz baixa, não para Sofia, para si mesma. Contou-nos a cada uma a versão que nos mantinha manejáveis. Sofia não disse nada. Ainda o amas? Perguntou Cecília. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Amei uma versão dele, disse. Não acho que essa versão exista. Em algum momento tornei-me invisível, pensou Cecília. Mesmo para mim própria. Não só para ele, não só para Dona Deolinda, para mim própria. Não invisível, disse Cecília em voz alta, manipulada. Sofia olhou para ela. Algo aconteceu entre elas. Não calor, exatamente. Não amizade, não a fácil absolvição de um final ordenado. Algo mais honesto do que isso, um reconhecimento. Podes usar isto, disse Sofia, acenando para o telefone. Para o que precisares, assinarei o que tiver de assinar. Por quê? Perguntou Cecília. Porque é verdade. E por quê? Ela olhou para a mesa. Pelo que te fez. Estavas grávida? Não, pigarreou ela. Não merecias nada disso. Cecília pegou no seu chá. Tinha arrefecido um pouco. Tu também não, disse. Mereces que te digam a verdade. Levantou-se, vestiu o casaco, pegou na sua mala. Entrarei em contato através do meu advogado, disse. Sobre a documentação. Sofia assentiu. Cecília saiu. Noêmia já estava fora do carro antes que ela chegasse à calçada. Bem, disse Noêmia, ela deu-me tudo, tudo. Mensagens de texto, e-mails, um registro completo. Cecília começou a caminhar para o carro. Ele disse-lhe que eu sabia. Disse-lhe que tínhamos um acordo. Noêmia ficou em silêncio exatamente 2 passos. Depois, vou precisar de um momento. Tira o teu momento. Estou a tirá-lo. Ela tirou. Ok, como estás? Cecília pensou, honestamente estranha e muito lúcida ao mesmo tempo. Noêmia abriu o carro. Se serve de alguma coisa, disse. Nunca gostei dele. Estiveste no nosso casamento. Eu usava um vestido amarelo. Isso não significa nada. Não, disse Noêmia, mas usei-o. Naquela noite, Ricardo levou Cecília ao escritório do Dr. Carlos Costa. Carlos era um homem compacto e preciso na casa dos 40 com óculos de leitura que não precisava para ler, mas que usava como acessório para pensar. Sentou-se à frente de Cecília numa mesa de conferências e leu a documentação da Sofia e os registros financeiros do Ricardo e olhou para o cartão do Dr. Diniz. Tirou os óculos, olhou para ela. Senhora Rebelo, disse, quero que reserve um momento para entender o que realmente tem aqui. Carlos expôs sem dramatismo. Os registros financeiros mostravam um padrão. Durante os 8 meses anteriores, Gonçalo tinha movimentado dinheiro. Não de forma drástica, não em grandes transferências únicas, mas num gotejar sustentado através de contas que não saltariam imediatamente num extrato conjunto. Não é ilegal, disse Carlos. Mas no contexto de um processo de divórcio, os padrões importam. Os padrões contam uma história. A documentação da Sofia contava uma história diferente, ou, mais propriamente, a mesma história de um ângulo diferente. O que tem nestas mensagens, disse Carlos, é um rasto de papel de deturpação explícita. O seu marido, a um terceiro, descreveu o seu estado civil de uma forma que é fundamentalmente falsa. Descreveu o seu conhecimento e consentimento de uma forma que é demonstravelmente falsa. Os tribunais respondem a isto. Ele esboçou a que ela tinha direito? A casa, um acordo, uma pensão de alimentos estruturada em torno dos rendimentos demonstrados de Gonçalo, não a versão que ele decidia declarar. A sua empresa teve um ano significativo, disse Carlos. Olhou brevemente para Ricardo. Algo aconteceu entre eles que sugeria que já tinham falado longamente. Ele vai lutar contra isso, disse Cecília. A mãe dele vai ordenar-lhe que lute. O que é um problema diferente, disse Carlos.
Dona Deolinda Rebelo não tem legitimidade no seu processo de divórcio. Bufa. O que ela tem é toda uma vida de influência sobre um homem que nunca tomou uma decisão importante de forma independente. O nosso trabalho é deixar o custo de lutar suficientemente claro para que até ela possa fazer os cálculos. Cecília assentiu. Esperava sentir medo nesta mesa. Preparara-se para o medo. Em vez disso, sentiu a sensação tranquila e sólida de uma decisão que já se tinha tomado, encontrando a sua estrutura. Não estava a decidir nada aqui. Tinha decidido no hospital às 4 da manhã. Simplesmente estava a construir. Mudou-se para um apartamento nessa semana no edifício do Ricardo, 3 andares abaixo da sua própria unidade, que estivera vazia durante 4 meses, e que Ricardo se recusou categoricamente a discutir como um favor. É o meu edifício, disse. É um apartamento vazio. A minha sobrinha vai viver a 3 andares de mim. Fim da conversa. Ela deixou-o ganhar essa. Ligou a doutora Clara Carvalho e reagendou as suas consultas pré-natais restantes em torno da nova morada. Ligou ao seu seguro de saúde e atualizou a sua morada. Ligou a 3 empresas de mudanças e pediu orçamentos. Fez todas estas coisas numa única tarde com um bloco de notas e uma caneta e uma satisfação sistemática que não sentia há muito tempo. Depois ligou à sua mãe. Carolina Caldeira atendeu ao segundo toque da casa no norte de Portugal, onde Cecília tinha crescido. Cecília temia esta chamada. Carolina tinha gostado genuinamente de Gonçalo. Não da maneira como as mães fingem que gostam de um genro, mas da maneira real. Tinha dito no casamento: é estável, Cecília. A estabilidade é subestimada e falara a sério. Mas Carolina, aos 58 anos, estivera no mundo tempo suficiente para saber como ouvir más notícias sem que se tratasse dela. Tinha criado 2 filhos enquanto trabalhava a tempo inteiro e em terra o marido há 3 anos e fizera tudo sem pedir uma única vez para ser considerada a vítima da sua própria vida. Ouviu toda a história. Quando Cecília terminou, houve um breve silêncio. Estou a caminho, disse Carolina. Mãe, não é preciso. Estarei aí na quinta-feira. Já vi os voos. Não discutas com uma mulher que já comprou o bilhete. Gonçalo foi ao edifício numa quarta-feira. Ricardo acompanhou-o, o que Cecília não esperava. Encontrou-se com ele no vestíbulo, em 2 cadeiras perto da janela junto à entrada, onde qualquer pessoa que passasse podia vê-los e onde ela podia levantar-se e ir embora a qualquer momento, sem que fosse um evento. Gonçalo parecia um homem que não tinha estado a dormir. Tinha o aspecto específico de alguém que esperava que não dormir se sentisse como uma penitência e que estava a descobrir que, na maioria das vezes, apenas se sentia como não dormir. Podemos falar? Disse ele. Estamos a falar, disse ela. Ele sentou-se. Disse, amo-te. Ela olhou para ele. Eu sei que sim, disse. Acredito completamente. Ele pareceu momentaneamente aliviado, o que ela entendeu. Ela não o dissera para o aliviar, mas tenho estado a pensar, disse ela, no tipo de amor que não protege alguém, que os ama e ainda assim fica parado, que os ama e ainda assim os manipula, e ainda assim escolhe cada vez tomar o caminho de menor resistência em vez do caminho que precisam. Olhou para as suas mãos. Esse é um tipo de amor real. Sei que é real. Simplesmente não é o tipo de amor dentro do qual posso construir uma vida. Cecília, tu ficaste ali parado, disse ela. Ela deitou-me água em cima. A nossa filha estava dentro de mim e tu ficaste ali parado. Ele não teve resposta. Não havia resposta. Ele sabia. E ela podia ver que ele sabia. E isto, de alguma forma que ela não esperava, não a fez sentir nem triunfante nem justificada. Fê-la sentir-se cansada e lúcida e pronta para parar. Quero que trabalhes com Carlos, disse. Não quero que isto se torne feio pelo bem dela. Pôs a mão no ventre, mas preciso que saibas que vai acontecer. Tomei a minha decisão e está tomada. Ele assentiu, olhou para suas mãos, depois olhou para ela. Sinto muito, disse. Não, sei que não é suficiente. Sei exatamente o quão insuficiente é, mas estou. Eu sei, disse ela. Levantou-se. Aquela noite estava demasiado acordada para dormir. Carolina chegava na quinta-feira. Tinha 2 semanas antes de os da mudança chegarem. Tinha uma conversa com Carlos na sexta-feira. Tinha aproximadamente 112 coisas
que deviam acontecer numa ordem específica. Foi à cozinha, abriu todos os armários, reorganizou toda a cozinha às 2 da manhã. Os 6 armários, a gaveta junto ao fogão, o armário sobre o frigorífico, com o seu ventre a negociar as prateleiras inferiores, e a cidade silenciosa fora da janela, e Carolina a dormir no quarto, e o som específico e satisfatório das coisas a serem postas em ordem. Alfabetizou as especiarias. Nunca tinha feito isso na sua vida. Fê-lo agora, e foi por alguma razão que não conseguia explicar de todo exatamente o que precisava. Estava na letra M quando Ricardo ligou. São 2 da manhã, disse ela. Eu sei. Estás acordada? Estou a alfabetizar especiarias. Uma pausa. Claro que estás. Outra pausa. Dona Deolinda organizou um almoço hoje. A versão dela dos factos. 12 das suas amigas. Cecília largou um frasco de manjerona. Eu sei. Ela enviou-me uma mensagem. Disse que queria esclarecer as coisas. Dr. Diniz foi embora depois de 15 minutos. Ligou ao Carlos esta tarde. Ela ficou em silêncio. Dr. Diniz ligou ao Carlos. Repetiu. Aparentemente, chegou a uma decisão sobre várias coisas. Está disposto a fornecer documentação. Ricardo fez uma pausa. E há mais uma coisa. Algo para o qual vais querer sentar-te. Estou de pé. Senta-te, Ceci. Ela sentou-se no chão da cozinha com as costas contra o armário inferior. Frascos de especiarias à sua volta. 2 das convidadas da Dona Deolinda estavam a gravar a mesa antes de começar para uma conta de redes sociais. A câmara estava a gravar quando aconteceu. Cecília olhou para o frasco de manjerona na sua mão. São 19 segundos, disse Ricardo. Ela viu o vídeo uma vez, 19 segundos. Uma mulher com um vestido envelope azul a entrar numa sala de jantar. Uma jarra de cristal levantada com ambas as mãos. Um arco longo e deliberado. E depois perfeitamente audível sobre o som ambiente dos talheres e da conversa. Acho que está na hora de te ires, Cecília. Ela devolveu o telefone a Ricardo. Sentou-se por um momento com o que sentia. Tinha esperado o triunfo, alguma versão de finalmente agora todos verão. O que realmente sentiu foi mais tranquilo do que isso. Sóbrio. O sentimento particular de alguém que observa chegar uma consequência que não desenhou e não precisou. O que faço com isto? Perguntou. Nada, disse Ricardo. Essa é a resposta. Não fazes nada. Alguém já o publicou. Patrícia, a mulher que o gravou, publicou-o na sua conta de estilo de vida. Atingiu 47 mil reproduções antes que ela entendesse o que tinha. Está a tentar apagá-lo. A internet não apaga as coisas. Cecília assentiu lentamente. Pensou na Dona Deolinda. Passara 4 anos a tentar entender Dona Deolinda, a tentar encontrar a versão da sua relação que pudesse funcionar. A versão em que Cecília se ajustava o suficiente, se acomodava o suficiente, se fazia suficientemente pequena para que o desconforto entre elas pudesse ser resolvido. Agora entendia que ela nunca tinha sido o problema a resolver, simplesmente tinha sido o obstáculo entre o filho de Dona Deolinda e a gestão da vida do filho por Dona Deolinda. Não havia quantidade de ajuste que tivesse mudado isso. Não sentiu prazer na divulgação do vídeo. Sentiu algo próximo da pena, o que a surpreendeu. Dr. Diniz forneceu a sua documentação ao Dr. Carlos Costa no dia seguinte. Era significativa. Registros financeiros do fideicomisso da família Rebelo, que mostravam uma série de movimentos estratégicos de ativos durante os 8 meses anteriores. Não criminosos, mas intencionais. Um reposicionamento cuidadoso e sustentado de recursos em antecipação a um divórcio que Dona Deolinda aparentemente decidira que viria muito antes de alguém ter dito a palavra em voz alta. Ela tinha estado a planear enquanto Cecília assistia aos almoços de domingo e levava o vinho certo, e se sentava à mesa da cozinha e contava quantas vezes a sua receita de mirtilos tinha sido desprezada. Dona Deolinda tinha estado a certificar-se de que o mínimo possível seria transferido para Cecília quando terminasse. Carlos apresentou a documentação a Gonçalo, sem o nome de Ricardo anexado. Gonçalo sentou-se do outro lado da mesa de conferências e leu-a. Ficou em silêncio por muito tempo. Disse finalmente com uma voz que soava genuinamente diminuída, que te ias de qualquer forma, que era só uma questão de tempo. Carlos disse. E o que disseste tu? Gonçalo não disse nada.
Carlos anotou-o sem comentários e continuou. Sofia assinou a declaração que Carlos tinha redigido. Lu, sem hesitação, enviou a Cecília uma breve mensagem depois. Espero que ajude. Cecília respondeu. Obrigada. Essa foi a última comunicação entre elas durante muito tempo. Dona Deolinda ligou 3 vezes na semana seguinte ao vídeo. Cecília não atendeu. Deixou Carlos encarregar-se. Carlos era muito bom a encarregar-se das coisas. A reunião formal de desculpas foi organizada 2 semanas depois. O escritório de Carlos, Dona Deolinda e Dr. Diniz, Cecília e Ricardo. Carlos presente como testemunha. Dona Deolinda tinha envelhecido de alguma forma em 3 semanas. Não drasticamente, mas sentou-se na cadeira da conferência com um pouco menos da sua elevação habitual, como se o que sempre a mantivera erguida, a certeza absoluta de que tinha razão, de que estava acima das consequências, de que o mundo que construíra se manteria, se tivesse rachado. Ela olhou para Cecília. O que fiz esteve mal. Sinto muito. Foi rígido. Custou-lhe. Carlos podia ver exatamente o que lhe custou. Ela não disse. Perdoo-te. Ainda não estava lá. Poderia não chegar lá em muito tempo. Ela disse. Obrigada. Porque era uma prova não da mudança da Dona Deolinda. Ela era realista quanto a isso, mas de algo importante. Prova de que o mundo ainda continha responsabilidade, de que o que fazias tinha consequências, de que não podias simplesmente mover-te pela vida de outras pessoas com uma jarra de água de cristal e total impunidade. Isso era suficiente por hoje. Gonçalo cumpriu todos os pontos que Carlos descreveu. Não lutou pela casa. Não lutou pelo acordo. Contratou o seu próprio advogado, um homem razoável que entendia que batalhas valia a pena ter, e o processo avançou com uma minúcia que surpreendeu Cecília e pareceu aliviar Gonçalo, que talvez nunca tivesse entendido quanto da sua dificuldade provinha do esforço sustentado de gerir múltiplas verdades contraditórias simultaneamente. Era um homem melhor quando não estava a gerir. Ela podia vê-lo claramente agora. Não a fez querer ficar, mas podia vê-lo. O bebê chegou numa terça-feira, 31 de março, 6 semanas após o incidente da água, 3 semanas depois de o vídeo ter completado o seu circuito. 2 semanas depois da reunião no escritório de Carlos, às 7h42 da manhã, Ricardo estava na sala de espera. Tinha estado lá desde as 4 da manhã. Não se tinha queixado disso nem uma única vez. Noêmia estava na sala de espera com um saco de lona cheio de petiscos que descrevera como essenciais de sala de espera, que pareciam incluir 2 tipos de batatas fritas, um romance que não leria e uma elaborada lista de reprodução que passara 3 dias a criar. Carolina estava no quarto. Cecília pedira-o. A sua mãe chegara de carro 2 dias antes da data prevista de parto e ficara no apartamento de baixo e nem uma única vez dissera: eu disse-te que Gonçalo não era o adequado. Simplesmente estivera lá a fazer chá, a organizar as coisas do bebê, sentada no sofá à noite e a falar de coisas banais. O seu jardim, um livro, o novo cão do vizinho, o que era Cecília, entendera agora a sua própria forma profunda de amor, tratar uma pessoa como se a sua vida ainda contivesse coisas banais, mesmo quando ainda não era assim. Especialmente então, Gonçalo estava na sala de espera. Veio quando ela o avisou através de Noêmia. Parou no limiar do quarto com as mãos ao lado e olhou para sua filha pela primeira vez. Algo se quebrou no seu rosto. Não culpa, não dor, algo puramente humano e sobrecarregado que não tinha nada a ver com todo o resto. Algo que era simplesmente: esta pessoa existe agora. Esta pessoa é real, esta é a minha filha. Como se chama? Clara, disse Cecília. Clara Carolina Rebelo. Ele assentiu uma vez. A sua mandíbula estava tensa. Apertou os lábios. É um bom nome, disse. Ela viu o olhar para a sua filha e pensou: ele vai amar, lá, por muito que tenha falhado como marido, vai amar esta criança. Ela acreditava nisso. Podia construir uma relação de coparentalidade sobre essa crença. Não seria fácil. Exigiria mais dela do que tinha dado a maioria das coisas. Mas podia ver o contorno. Uma coisa viável moldada em torno do bem-estar de Clara, com distância suficiente entre os adultos para tornar as coisas possíveis. Podia trabalhar com isso. Levou a sua filha para casa, para o apartamento, 3 andares abaixo do de Ricardo, numa quinta-feira à tarde de abril,
O apartamento cheirava às flores que Carolina arranjara na mesa da cozinha antes de voar para casa. Tulipas brancas, as favoritas de Cecília. Não as favoritas da sogra de Cecília, as suas favoritas reais. Pôs Clara na alcofa no canto do quarto que ela própria preparara, com as paredes de cor verde, pálida que ela própria escolhera, com o móbile que Ricardo encomendara, que ela não lhe pedira para encomendar e não protestara. Quando chegou, sentou-se na cadeira de baloiço junto à alcofa. Lá fora, a cidade seguia o seu curso. Embaixo, Ricardo estava no seu apartamento a fazer o que quer que Ricardo fizesse nas quintas-feiras à tarde. Podia ligar-lhe dando 3 passos até ao corredor e premindo o botão do intercomunicador, e ele estaria lá em cima em 4 minutos. Sabia-o sem necessidade de o verificar. Não ia ligar-lhe agora mesmo. Sentou-se na cadeira de baloiço, com a luz da tarde a entrar pela janela no ângulo particular em que entrava àquela hora, e olhou para a sua filha Clara Carolina Rebelo, de 3 dias de idade, com olhos que ainda estavam a decifrar o que pensavam sobre a luz e a escuridão e o assunto de estar no mundo. Mãos pequenas que se abriam e fechavam com total seriedade. 3 semanas depois, num domingo à tarde, teve gente em casa. Ricardo do andar de baixo, que chegou com sacos de comida para fora em ambos os braços, e a expressão de um homem que pedira em abundância e não pedia desculpa por isso. Noêmia, que entrou e sentou-se imediatamente no chão. Não gosto de móveis bonitos perto de bebés. A ansiedade é demasiada. E pegou em Clara com a competência específica de alguém que passara 3 semanas a praticar e agora tinha confiança. Carolina de volta para o fim de semana na única cadeira confortável que Cecília tinha colocado perto da janela especificamente porque tinha a melhor luz e a melhor vista, e Carolina tinha conduzido 4 horas para estar lá. E Dr. Diniz. Isto a tinha surpreendido, mas também se tinha sentido, quando o pensou, exatamente correto. Dr. Diniz Rebelo tinha sido a primeira pessoa daquela família a oferecer-lhe algo genuíno. Tinha lhe dado o cartão de Carlos no corredor. Tinha fornecido a sua documentação. Tinha saído do almoço da dona Deolinda depois de 15 minutos. Estava a fazer o trabalho árduo e tardio de um homem que escolhera o conforto em vez da coragem durante 35 anos e que agora estava a escolher de forma diferente. Não ia penalizar isso. Não ia fingir que tinha sido fácil ou rápido o suficiente, mas também não ia fechar uma porta por onde ele estava a tentar entrar da maneira correta. Sentou-se no canto perto da janela com Clara nos braços. Olhou para a sua neta com uma expressão que era completamente simples, sem gestão, sem agenda, sem posicionamento cuidadoso, apenas um ancião a olhar para uma nova pessoa e comovido pelo facto da sua existência. Clara piscou os olhos a olhar. Lô abriu e fechou uma pequena mão. Ele pressionou o dedo naquela mão e ela segurou. Ricardo saiu da zona da cozinha. Queres a comida para fora boa ou a fantástica? Pedi ambas e não me vou desculpar por essa decisão. Gostaria que alguém respondesse à pergunta real. A fantástica, disse Noêmia imediatamente. Isto não é uma pergunta real. Por que é uma pergunta real? Porque acredito nas opções, disse Ricardo. Carolina. Noêmia virou-se para ela. Apoia-me. Carolina na sua cadeira junto à janela. O que é comida para fora fantástica? O que significa essa distinção? É uma questão de nível de restaurante. É uma questão de tipo de cozinha. É uma questão de nível de qualidade, disse Noêmia. A fantástica é a boa, mas melhor. Então, obviamente a fantástica, disse Carolina. Isto nunca foi complicado. Cecília riu. Bufa, surgiu de algum lugar profundo e real e completamente sem esforço. Não a risada de alguém que decidira sentir-se melhor. A risada de alguém que realmente chegara a algum lugar e estava surpreendida, genuína e completamente surpreendida, por encontrar que se sentia assim. Luz quente através da janela, a sua filha nos braços do seu avô, o seu irmão a discutir com a sua melhor amiga sobre os níveis da comida para fora. A sua mãe a tentar acompanhar uma conversa que a tinha deixado para trás a 2 frases. Tinha pensado na parte mais escura dos meses escuros, que isto era o que estava a perder. O calor particular de uma sala cheia de gente que tinha escolhido estar ali. Tinha pensado que isso era o que estava a renunciar quando renunciou ao casamento. Agora entendia que não estivera nessas salas há muito tempo,
Bufa estivera em salas adjacentes, salas auxiliares, mesas de cozinha. Esta mesa era sua. Cada pessoa nela tinha escolhido estar aqui. Não estava a gerir o conforto de ninguém, não estava a ajustar o seu tamanho, não estava a contar os seus passos, simplesmente estava aqui. Às 3 da manhã, Clara acordou para comer. Cecília levantou-a no escuro e aconchegou-se na cadeira de baloiço, e o apartamento estava em silêncio à sua volta, da maneira particular em que os apartamentos estão em silêncio às 3 da manhã. Não ausência de som exatamente, mas o som de um mundo a pausar brevemente. Pegou no seu telefone, hábito, o reflexo das 3 da manhã que a tinha acompanhado durante 4 anos. Bloquear, desbloquear, procurar algo, apagar a pesquisa, bloquear de novo. Pegou no telefone, segurou, largou. Não havia nada para procurar, nem contas para verificar, nem fios para seguir. À procura das coisas que precisava de saber e temia encontrar. Nem histórico para apagar, nada para gerir. Só estava isto, Clara a comer, a cadeira a baloiçar lentamente, a cidade embaixo, o som particular da noite profunda, que não era silêncio, mas algo mais rico do que o silêncio. O som de um mundo que ainda estava ali, ainda a mover-se, ainda a avançar. Apesar de tudo, pensou no que diria a mulher que fora há 1 ano, de pé junto ao frigorífico na cozinha da dona Deolinda, com a mão plana sobre a fria superfície branca, contando respirações, dizendo a si própria que estava tudo bem. Dir-lhe-ia: não ficas porque és fraca, ficas porque o amas e acreditas nas promessas que as pessoas fizeram em jardins em junho. Esses não são fracassos, essas são as coisas que te fazem quem és. Mas também lhe diria: haverá um momento em que o custo de ficar e o custo de ir embora se tornam o mesmo número. Reconhecerás esse momento. Quando chegar, vai-te. Apertou a sua bochecha ligeiramente contra a parte superior da cabeça de Clara. O bebê cheirava ao calor particular de uma pessoa nova. Algo que não estivera no mundo há 4 semanas, e agora estava completamente aqui. Pensei que perder este casamento me desfaria, pensou Cecília. Em vez disso, descobri de que era feita. Não pigarreio sou quem era antes de Gonçalo. Não sou quem era enquanto tentava ser suficiente para a família dele. Sou quem quer que venha depois. Essa parte, a parte do que vem depois, essa era a parte que ninguém te contava. Assumias que começar de novo significava voltar a um eu anterior, voltar a antes, mas não eras a mesma pessoa que tinha sido antes. E o antes que imaginas já não existia e voltar atrás não era possível e não era realmente o que querias. Começar de novo não era voltar atrás. Começar de novo era chegar a um lugar em que nunca tinhas estado. Segurou a sua filha na cadeira de baloiço às 3 da manhã no apartamento que era inteiramente seu e pensou: a porta da prisão estivera aberta todo o tempo. Simplesmente, finalmente saí. Clara terminou de comer e aconchegou-se para dormir contra o seu peito com o compromisso total com o descanso que só os muito novos podiam alcançar, como se o sono fosse um país que acabavam de descobrir e tivessem a plena intenção de ficar. Cecília segurou-a. Não voltou ao seu telefone. Balançou-se lentamente e a cadeira fez o seu pequeno som e embaixo a cidade respirava. E em algum lugar do edifício, Ricardo dormia 3 andares abaixo. E amanhã havia coisas a fazer, chamadas de advogados e papelada, e as 100 tarefas banais de uma vida que se reconstruía. Mas tudo isso era amanhã. Agora mesmo só havia isto, a respiração da sua filha, a cadeira, a cidade, a qualidade particular da luz das 3 da manhã, quando o céu ainda não decidiu converter-se em amanhecer. Nos braços do Dr. Diniz, hoje mais cedo, Clara abrira os olhos e olhara pela sala. Olhara cada rosto sem pressa, fazendo inventário, como se já estivesse a avaliar a qualidade das pessoas entre as quais tinha chegado. Todos os que importavam tinham estado naquela sala, todos os que tinham escolhido ficar. Cecília fechou os olhos, balançou a sua filha. Não tinha medo do que viesse depois. Estava pela primeira vez em tanto tempo quanto conseguia lembrar, simplesmente presente no que estava aqui. Isso era suficiente. Isso era, pensou, mais do que suficiente. Isso era tudo. Nota editorial, declaração final. O conteúdo desta história foi cuidadosamente investigado, construído e editado manualmente pela nossa equipa. A intenção é oferecer significado, verdade emocional
e valor genuíno à nossa audiência. Cada detalhe, desde os personagens até ao arco emocional e as lições entrelaçadas, foi cuidadosamente elaborado. Refletem experiências reais que mulheres reais enfrentam todos os dias. Não utilizamos geração automatizada sem revisão e intenção humana.